Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo, juntos, com a palavra de Deus aberta. Seja muito bem-vindo a todos vocês nesta manhã de domingo. Hoje é um dia tão especial para nossas vidas, porque nós sempre celebramos a vida. Amém? A vida. E hoje é mais um dia que o Senhor fez para nós alegrarmos e regozijarmos nele. Amém? Amém? Aleluia? Aleluia. Se você pode, abra sua Bíblia comigo hoje em Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5 e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, Senhor. Nós chegamos diante do Senhor nesta manhã e te louvamos. Nos prostramos perante o Senhor. Porque cremos, ó Pai, que o Senhor fala conosco, o Senhor comunica seus pensamentos conosco. E nessa manhã, ó Pai, o desejo nosso é dar as boas-vindas à Tua palavra e alimentar a nossa fé, de modo, ó Pai, que possamos ser práticos com relação à sua palavra e poder desfrutar da sua boa, perfeita e agradável dos ataques do inimigo. Que o Senhor possa estender suas mãos sobre os jovens, sobre as crianças, sobre cada um de nós adultos. Que o Senhor possa estender suas mãos, Senhor, nos proteger, suprir, curar, livrar. Que o Senhor possa libertar, Senhor, cada um que então está nessa manhã clamando por uma libertação. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti. Espírito Santo, fala conosco, unge nossos corações, unge essa palavra. No nome glorioso de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Provérbios capítulo 5, versículo 21, está escrito. Provérbios capítulo 5, versículo 21, está escrito. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. O caminho do homem está perante os olhos do Senhor. E Ele considera todas as veredas. Olha, o nosso caminho está perante os olhos do Senhor. E cada uma das nossas veredas, cada caminho que nós temos andado, seja ela na área amorosa, área financeira, área de saúde, qualquer que seja a área das nossas vidas, nós temos estabelecidos caminhos, veredas. E em algumas dessas áreas das nossas vidas, as veredas estão tortuosas e necessitam ser endireitadas. Então, não só os nossos caminhos, o nosso caminho está perante os olhos do Senhor, como também as nossas veredas. Deus as considera, cada uma, nessa manhã de domingo em nossas vidas. Talvez nessa manhã você tenha andado por caminhos difíceis e não tem compreendido muitas coisas que está acontecendo na sua vida neste exato momento. Talvez você não tenha forças para administrar as coisas que estão diante de você. Mas precisamos entender que cada uma das nossas veredas, cada um dos nossos caminhos, estão debaixo do olhar atento de Deus. E Ele considera cada uma das nossas veredas. Nós não estamos sozinhos nos caminhos difíceis que nós temos traçado nos últimos dias. Deus, Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele está trabalhando nas respostas que nós temos clamado diante do trono da graça. Para o nosso Deus, nada é impossível. Deus tem um plano para as nossas vidas neste momento. Em Provérbios capítulo 3, olha comigo, volta aí em Provérbios 3, versículos 5 a 8, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o
em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Às vezes, nós nos deparamos com veredas tortuosas em nossas vidas. E muitos de nós, filhos de Deus, têm tomado decisões de empacar nesses caminhos tortuosos, parar, abandonar a corrida da fé. Desistem de sonhos, desistem, de confiar plenamente em Deus e seguir em frente, mesmo que a vereda esteja tortuosa. A promessa é que, se nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, não nos apoiando em nosso próprio entendimento, Ele vai endireitar as nossas veredas. Estribes, a palavra estribes, é o mesmo que firmar, confiar, segurar, apoiar. As pessoas utilizam o estribo para apoiar os pés e subir no cavalo. Para se firmar ali e subir no cavalo. Aquele estribo faz parte da sela que é colocada em cima do cavalo para que o ser humano possa montar ali e ficar mais seguro. Ele se apoia nos estribos, aquelas duas argolinhas, uma de um lado, outra do outro, põe o pé ali dentro, segura, firma ali os pés, e aí o cavalo pode galopar à vontade. Eu já fiz isso no passado. E sabe, é gratificante. Então, aqui quando Provérbios 3:5 fala, não te estribe no teu próprio entendimento, para você não apoiar no seu próprio entendimento, você não se firmar em seu próprio entendimento, para que você não se apoiar no seu próprio entendimento, mas confiar no Senhor de todo o teu coração. De todo o coração, confiar no Senhor. Sabe, na vereda que está tortuosa, você possa manter seu foco em Jesus Cristo. Precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Quando descansamos diante do olhar de Deus em cada decisão que tomamos, mesmo que nossos caminhos estejam tortuosos, Deus endireitará. E isto trará um refrigério, um descanso de que Deus honrará cada passo de fé que nós estamos dando no presente momento. O que agrada a nosso Deus é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. E nós somos chamados a andar, a viver de fé em fé, mesmo que os caminhos estejam tortuosos. Deus tem estabelecido um caminho seguro para cada um de nós. Nesta manhã de domingo, dia 2 de novembro de 2025, o caminho de Deus é perfeito. Sua palavra é provada. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança. O caminho de Deus para cada um de nós é seguro, porque nós estamos debaixo do olhar de Deus. E mesmo que as veredas estejam tortuosas, estamos debaixo do olhar de Deus e Ele considera cada uma das nossas veredas nesta manhã de domingo. Então, não devemos nos apoiar em nosso próprio entendimento, mas honrar o Senhor andando de fé em fé, buscando sua presença, descansando na sua palavra, e Deus nos honrará, porque essa é a promessa. Em 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, olha comigo lá. 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 e 7, está escrito. Falando do rei Ezequias,
Segunda Reis, capítulo 18. Nós sabemos que Ezequias reinou 29 anos em Judá. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, considerando o Senhor em cada um dos seus caminhos. E o resultado foi que Deus foi com Ezequias, por onde quer que ele andava. Aqui em 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 a 7, está falando sobre Ezequias. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante, nem entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. E lembra que o rei da Síria, Senaqueribe, veio com 180 mil homens contra Ezequias. Cercaram Judá. Mas o que aconteceu? Deus, em uma só noite, enviou seu anjo. E mais de 180 mil homens foram mortos. Porque Ezequias confiou no Senhor. Teve momentos difíceis? Confrontado, sim. Caminhos tortuosos, veredas tortuosas. Mas ele não se estribou no seu próprio entendimento. Ele não se apoiou no seu próprio entendimento. Ele confiou no Senhor de todo o coração. E antes dele, ou depois dele, não teve outro rei igual a Ezequias em questão de dependência, confiança no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o resultado? Deus foi com ele. Em todos os lugares que Ezequias ia, ele lograva bom êxito, porque o Deus de Israel estava com ele. E nesta manhã, o Deus de Israel, o nosso Deus, está conosco. Está conosco. Devemos confiar plenamente nele e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, mas confiar plenamente na palavra do nosso Deus, nas promessas do nosso Deus, viver de fé em fé, porque a promessa é Deus será conosco em qualquer lugar, em qualquer situação que estejamos passando, por mais difícil que seja no exato momento. Deus é poderoso para mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Por isso, devemos ficar firmes nas promessas do nosso Deus, confiando nele plenamente. Deus pode mudar a nossa sorte no caminho tortuoso que nós estamos vivendo nesse exato momento. Nós estamos debaixo do seu olhar e o caminho seguro é o caminho que Deus tem estabelecido. Por mais difícil que esteja, Deus está conosco. Estamos debaixo das vistas do nosso Deus. Quantas vezes durante a nossa vida ficamos desmotivados por causa de uma situação específica que nos fazem sofrer? Ficamos, às vezes, na dúvida em que caminho andar. Uma decisão, um olhar, um passo que damos, um sonho. Surge a incerteza em nossos pensamentos, o que fazer. Em 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias falou o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Olha, Deus tem estabelecido uma jornada perfeita, um caminho seguro para cada um de nós nessa reta final de 2025. Nós precisamos confiar nele. Sabe, a situação está difícil, nós pensamos lá em dezembro e falamos: e agora? O que vai acontecer? Deus sabe. E Deus tem a provisão certa para dezembro, como ele tem a provisão para nossas vidas, no dia que se chama hoje e agora.
Deus tem estabelecido um caminho seguro, e esse caminho é debaixo do seu olhar. Ele quer que, ao estabelecermos nossas veredas, nossos caminhos, consideramos Ele em primeiro lugar. A nossa carne fala assim, não, eu tenho de prevalecer, eu estou vendo isso aqui, eu estou entendendo isso aqui. E às vezes nós nos estribamos no nosso próprio entendimento, porque nós nos apoiamos em nosso próprio entendimento e vamos motivados pela nossa carne, pelas nossas experiências, nós fracassamos, ficamos frustrados. E não são poucos nessa manhã de domingo que estão sofrendo por ter se apoiado no seu próprio entendimento. Jesus disse, busque primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar, antes de estabelecer a nossa vereda, antes de nós tomarmos uma decisão, colocar Deus em primeiro lugar. Debaixo do seu olhar, mesmo que as veredas estejam tortuosas, nós vamos confiar em Deus, porque Ele endireitará, porque é a vereda segura, é o caminho seguro que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Provérbios 5, né? Deus nos guia debaixo do seu olhar e considera cada uma das nossas veredas. Em Salmos 32, versículo 8, está escrito: Deus disse, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E debaixo das minhas vistas te darei conselho. Deus disse, eu vou te instruir, eu vou te ensinar no caminho que tenho estabelecido. E debaixo das minhas vistas, diz o Senhor, te darei conselho. Então, Deus nos dá conselhos por meio da sua palavra. Nós respondemos com fé. O Espírito Santo faz a palavra de Deus tornar prática em nossas vidas. E nós experimentamos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas no dia que se chama hoje. Porque nós estamos debaixo do olhar de Deus. O caminho seguro que Ele tem estabelecido para nós. Neste momento, nós podemos andar em novidade de vida, sabendo que aquele que começou boa obra em nós é poderoso para concluí-la. Em Esdras capítulo 8, olha comigo lá, Esdras capítulo 8, versículo 21 a 23, está escrito. Então, Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio a água, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderes do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Pedimos um caminho seguro para o nosso Deus, para nós, para os nossos filhos e para tudo que nós possuímos. E Deus nos atendeu no caminho seguro. Deus tem promessa, Deus tem provisão de graça, de misericórdia, de provisão, de segurança, de direção. Deus tem nos cuidado, Ele nos dá conselhos debaixo das suas vistas, Ele nos instrui, Ele nos ensina o caminho perfeito, o caminho seguro, é o caminho que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Em nossos caminhos, considerando Deus neles,
Ele estabelecerá as veredas e nos dará uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que possuímos. O problema é que muitas vezes não consideramos Deus nos caminhos que tomamos. Andamos em nosso próprio entendimento, principalmente quando tudo está bem conosco. Esquecemos-nos de colocar Deus à frente dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas motivações e acabamos nos estribando em nosso próprio entendimento. Muitos abandonam a Deus uma jornada feliz para eles, para os seus filhos e para tudo que possuía. E Deus os atendeu. E Deus os atendeu. Este é o nosso Deus. Ele nos atende quando nós clamamos. Deus nos atende quando nós confiamos nele plenamente. Respondendo à palavra de Deus que gera em nossos corações fé, convicções que Deus está presente em cada vereda, em cada situação em que nós vivemos. Ele tem estabelecido um caminho seguro para cada um de nós. E debaixo das suas vistas, ele nos dá conselho. Ele considera cada um dos nossos caminhos. E nesta manhã de domingo, Salmo 118, olha comigo, Salmo 118. Salmo 118, versículo 8 e 9 está escrito. É o meio, o centro da Bíblia, né? Esse versículo. Salmo 118, versículo 8 e 9. Porque é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Né? Então, melhor é buscar com segurança. É melhor buscar refúgio naquele que nos guia debaixo das suas vistas. Aquele que está atento aos nossos caminhos. O nosso Deus. Em Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6, está escrito, Jeremias 17, versículos 5 e 6, está escrito, Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem,
Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6. O homem que confia no seu próprio braço, que apoia no seu próprio entendimento, ele se torna maldito, solitário, e nos momentos de sequidão, sofre por não ter esperança, por não ter se alimentado com a palavra de Deus, não ter alimentado a fé, sua fé com a palavra de Deus. O povo de Israel sempre buscava a palavra de Deus, para que ele pudesse correr a corrida que Deus tinha proposto para cada um deles. E o caminho perfeito, de Salmos 18, versículo 30. Sejamos prontos para ouvir a palavra de Deus, deixando-nos corrigir e nos instruir no caminho que devemos andar. Sejamos práticos e assim, pela graça de Deus, seremos bem-sucedidos em tudo quanto realizarmos. Deixe Deus te orientar no seu caminho. Deixe Deus endireitar a sua vereda. Não afaste da presença de Deus. Não abandone a sua caminhada com Deus. Peça sabedoria a Ele, pois Deus está muito atento a cada passo de fé que damos e que daremos. Ele jamais será pego de surpresa. O Senhor considera o nosso caminhar. E quando confiamos nele, veremos as nossas veredas endireitadas. Não desanime, que nesta manhã, Deus, em nome de Jesus, nos motiva a sempre depender dele, confiando que ele cuidará das nossas vidas, que está debaixo do seu olhar. E que nós possamos ficar firmes no caminho que Deus estabeleceu para nós, que é um caminho perfeito, um caminho seguro. Por isso, Provérbios capítulo 5, versículo 21, está escrito: porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus nos dá convicções que Jesus resolveu o problema que nos separava de Deus, o pecado. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1, 29. Jesus foi na cruz por amor a você, por amor a mim. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Deus. Ele ressuscitou, subiu aos céus, e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, onde você está e como você está, entregue a sua vida a Jesus neste momento. Ore comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Entre no meu coração, Senhor Jesus, e me dá um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5, 17. Nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Então, 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Deus tem um caminho seguro para nós trilhar nessa semana. Vamos andando de fé em fé, rompendo de fé em fé e desfrutando da
boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas nesse exato momento. Que Deus de Abraão te abençoe. Que o Deus de Isaac e Jacó estenda as suas mãos sobre a sua vida e família, no nome glorioso de Jesus, e te abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.